Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 124. Dando prosseguimento à nossa série, chegou o momento de falarmos do livro 10º, capítulo 6º, ou entrada de número 6, fazendo uso, como sempre, da tradução em domínio público de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Também, como sempre, a transcrição do trecho que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos é feita aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. Livro 10º, capítulo 6º. Que haja átomos ou uma natureza, é preciso estabelecer em todo o caso o princípio de que sou uma parte do universo governado pela natureza e que devo considerar-me, de certo modo, parente das outras partes iguais a mim. Ora, lembrando-me destes princípios, e sendo uma parte apenas, não me rebelarei contra os acontecimentos que me são distribuídos pelo universo, porque nada pode ser nocivo a uma parte que o não seja ao conjunto, e nada há no universo que não lhe seja de utilidade. Porém, tendo todas as naturezas este traço comum, a do universo acrescenta-se o fato de não ser constrangida por causa alguma exterior a produzir o que lhe seja contrário. Portanto, considerando que sou parte apenas de um tal todo, a minha vida decorrerá necessariamente feliz, como se concebe que seja feliz a vida de um cidadão que a consagra a ações úteis para os seus semelhantes e aceita com alegria a parte que lhe compete do destino da cidade. Este início do livro 10º é caracterizado por algumas meditações mais longas que serão tratadas com um vídeo específico para cada uma, tendo-se em vista que se eu fosse colocar um vídeo para 2, 3, a duração iria lá para cima, seriam muitos minutos, né? Então vou aqui tratar apenas desta meditação de número 6, que retoma aquele tema, aquele dilema que Marco Aurélio coloca de si para si em vários pontos das suas meditações, entre a alternativa de Demócrito e dos epicuristas, de um universo formado por pequenas partes indivisíveis, os átomos, e um universo governado por um acaso, ou de um universo providencial. Acho interessante esta disjunção aqui no início do capítulo 6º, que haja átomos ou uma natureza, porque os epicuristas não negavam que aquilo que se observava fosse uma natureza. Mas Marco Aurélio, de uma maneira aqui bastante tendente ao estoicismo, vê na possibilidade de que os epicuristas tivessem razão, algo que negasse propriamente o princípio de natureza. Os epicuristas, de certo, não acreditariam nisso, porque lembremos-nos, por exemplo, do título do grande poema de Lucrécio, né? De rerum natura, da natureza das coisas. Então não supunham que a sua teoria atômica, com o entrechoque casual de pequenas partículas, fosse a negação da natureza. Para um estoico, no entanto, que está um pouco mais lastreado na tradição grega, né, do que os epicuristas, isto não é exatamente uma natureza coesa e coerente. Que haja átomos ou uma natureza, e aqui nós veremos Marco Aurélio tender para a alternativa estoica, né? É preciso estabelecer, em todo caso, o princípio de que sou uma parte do universo governado pela natureza. Então, há a natureza, e uma natureza que é governada, ou que governa, né? E é permeada, de todo modo, por um logos, por uma racionalidade que se exprime na forma de leis. É preciso estabelecer, em todo caso, o princípio de que sou uma parte, meros, do universo governado pela natureza. E toda esta meditação estará baseada nesta ideia de que o ser humano, e o ser humano em particular, Marco Aurélio, é um meros, é uma parte de um todo.
Nós já vimos Marco Aurélio usar uma aproximação linguística, que é impossível de traduzir, entre meros, parte, e melos, membro do corpo, né? Então uma parte é como um membro de um corpo. Aqui, o que ele vai dizer é que, sendo uma parte governada pela natureza, há consequências e implicações daí decorrentes. E que devo considerar-me, de certo modo, parente das outras partes iguais a mim. Então, duas coisas aqui colocadas. Primeiro, o ser humano é uma parte do todo, de um todo muitíssimo maior do que ele. Segundo, o ser humano tem seres semelhantes a ele, é uma parte que tem partes a ele semelhantes e que podem ser consideradas como parentes ou, enfim, próximos. E isto impõe uma série de deveres, por assim dizer. Nós já estamos acostumados com as meditações de Marco Aurélio, em que talvez a linha de força mais importante seja justamente a imbricação ou a relação de interdependência entre a posição do ser humano no cosmos e uma série de deveres que nascem do fato de o ser humano, enfim, ter esta posição que tem. Então, é necessário que o ser humano se entenda como uma parte do todo, de um todo muitíssimo maior do que ele, e como uma parte que tem seus semelhantes, que tem seus iguais, né? Ora, lembrando-me destes princípios, são princípios do estoicismo, e sendo uma parte apenas, não o todo, não me rebelarei contra os acontecimentos que me são distribuídos pelo universo, pelo todo. Por quê? Justamente o todo concorre para o seu próprio bem. Quando o ser humano se reconhece de maneira profunda como uma parte do todo, ele passa a entender que é o todo que trabalha para si mesmo e que, sendo uma parte do todo, está sujeito a essas leis que produzem o bem do todo. Então, a questão toda é ver no bem da natureza, que a natureza cria para si, o bem para si mesmo, o que muitas vezes não é muito fácil, porque isto acarreta, por exemplo, a aceitação da morte ou a aceitação de dores ou sofrimentos, que são coisas previstas pelas leis naturais, né? Porque nada pode ser nocivo a uma parte que o não seja ao conjunto, e nada há no universo que não lhe seja de utilidade. Então, quando você reconhece que a natureza universal é que é a protagonista do seu próprio, digamos assim, drama, e não você é um espectador que ocupa aí um lapso de tempo X pequeno, né? Você percebe que tudo está bem distribuído, está bem administrado, apesar de a sua missão, os seus deveres serem coisas breves e passáveis e sujeitas a modificações muito profundas, né? Porém, tendo todas as naturezas este traço comum, a do universo acrescenta-se o fato de não ser constrangida por causa alguma exterior a produzir o que lhe seja contrário. Então, veja só, toda a natureza produz o que é útil para si próprio, para si própria, né? Para ela mesma, né? E a natureza do universo não é uma exceção, aliás, é aquela que produz esta regra. Mas além disso, deve-se reconhecer, né, que a natureza do universo acrescenta-se o fato de não ser constrangida por causa alguma exterior a produzir o que lhe seja contrário. Isto é, esta natureza é totalmente livre no seu desenvolver, no seu florescimento, né? Os estoicos mais antigos, não desta época romana, mais antigos, gostavam de comparar o universo a uma floração, a uma flor, né? A algo de vegetal que se abre e se desenvolve lentamente, mas de maneira segura, desenvolvendo completamente o seu potencial. Então aqui nós vemos que esta natureza do universo não pode ser constrangida por nada que lhe seja exterior. Portanto, considerando que sou parte apenas de um tal todo,
a minha vida decorrerá necessariamente feliz. E a felicidade depende justamente deste reconhecimento em níveis cada vez mais profundos. Porque se você supuser que é uma espécie de todo no meio do todo, ou de pequena totalidade no meio do todo, você não entenderá que está sujeito a leis universais que o ultrapassam num nível, enfim, quase inimaginável, e passará a temer muito aquilo que vem de fora, aqueles acidentes e aquelas circunstâncias que vêm de fora. No entanto, se você se reconhecer como parte de um todo, você não temerá os acontecimentos que esse todo administrarem ou distribuírem para você, em primeiro lugar, e em segundo lugar, compreenderá que é necessária a cooperação com aquelas partes do todo que são semelhantes a você, isto é, com os demais seres humanos. A ideia do cosmopolitismo estoico decorre desta ideia de que, em primeiro lugar, nós somos uma parte do todo. Então nós somos uma parte do todo, nós somos uma parte pensante do todo, nós habitamos na cosmópolis, formada por seres humanos e deuses, e as cidades que nós habitamos, ou as nações em que nós vivemos, enfim, as estruturas políticas que nós construímos, serão tão melhores quanto mais próximas estiverem, em termos de leis, costumes e práticas, da cosmópolis, isto é, da cidade universal. Nós somos cidadãos de cidades X ou Y, mas, antes de mais, somos os cidadãos da cidade universal, da cidade do cosmos. Sou parte apenas de um tal todo, a minha vida decorrerá necessariamente feliz. Como se concebe que seja feliz a vida de um cidadão que a consagra a ações úteis para os seus semelhantes? E há uma, digamos assim, conversibilidade entre as coisas. Tanto no reconhecimento de que se é parte de um todo, portanto, de que esse todo concorre para o seu próprio bem, e que a sua felicidade passa a depender, digamos assim, de regozijar-se, de sentir prazer mesmo em que a vontade do todo seja cumprida, e também na ideia de que quando você age de maneira útil e proveitosa para os seus concidadãos aqui neste plano político, né, existe uma correspondência lá num plano superior, quando você aceita, por exemplo, as determinações, enfim, desse todo, né? Já continuo aqui. Que a consagra ações úteis para os seus semelhantes e aceita com alegria a parte que lhe compete do destino da cidade. Eu penso, por exemplo, na situação de Sócrates, né, que foi condenado por acusações manifestamente falsas. Ânito e Meleto, né, foram os seus acusadores, acho que tinha mais um. E quando confrontado com a possibilidade de fugir, isto está no Criton de Platão, ele diz que não iria contra a cidade, que não iria quebrar as leis da cidade e infringir as regras que a cidade lhe tinha colocado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, para si, né, sendo um ateniense, de uma época em que a polis era muito forte, ele não se via como alguém desgarrado da própria cidade e mostrava assim a Criton, o seu interlocutor, que ele aceitava o que a cidade tinha a lhe oferecer, assim como aceitava o que os deuses lhe tinham distribuído. Então há um duplo plano de aceitação aí, a aceitação das leis da cidade, tal como são, e a aceitação do destino urdido ou governado pelos deuses. E Marco Aurélio vai desenvolver uma meditação, uma reflexão, que vai mais ou menos nesse sentido, isto é, nós somos habitantes de corpos políticos sociais, e da mesma maneira como nós florescemos ou somos capazes de viver bem quando respeitamos as regras e as leis e os costumes dessas cidades, nós somos capazes de viver bem na cosmópolis quando aceitamos as leis universais.
O que acontece quando nós não aceitamos as leis universais? Nós sofremos as consequências. As paixões, por exemplo, são infrações, ou o resultado de infrações, melhor dizendo, às leis universais. Quando você infringe uma lei universal, quando você se toma como algo mais importante do que é, quando você não compreende que está sujeito a leis que fogem ao seu controle, você sofre. Você sofre, seja com a tristeza, seja com a ira, seja com o ressentimento, seja com a mágoa, seja com o pavor, e por aí vai. Então, há uma dupla articulação aqui entre o pertencimento a uma natureza universal que tem as suas leis e o pertencimento a uma cidade. Essas coisas são interrelacionadas para os estoicos, e nós vemos aqui Marco Aurélio justamente lembrando a si mesmo de que é necessário reconhecer-se como algo em estruturas maiores do que si mesmo. Então isso mostra que a vida tem uma dimensão de participação que é o que é mais fundamental nela, né? Nós somos partes e cidadãos, e aquilo que nós fazemos só importa enquanto algo que possa, de alguma maneira, colaborar com o que está para fora de nós. Então aquela ideia de um estoicismo muito passivo, ou muito baseado apenas na resignação, aqui se mostra falsa, né? Porque existe a aceitação do todo, que pode ser entendida como uma resignação, não uma resignação estúpida em todo caso, mas também há um exercício, digamos assim, da justiça, um exercício de uma virtude política ou cívico-política que busca o bem do todo, que busca o bem dos nossos semelhantes. Estas duas coisas são necessárias. Essa aceitação ou reverência relativamente ao todo e o exercício de excelências cívico-políticas que garantem ou que visam a garantir a melhor ordem política citadina possível. É uma bela meditação e nós continuamos o PL MMA em outra oportunidade, em outro vídeo. Um abraço, até mais.